Em um mundo cheio de dúvidas, nós escolhemos crer. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um Pai que está no controle, que nos conhece, que nos ama e que nos criou com um propósito eterno. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que se fez carne, sofreu, morreu, mas que ressuscitou. Ele não é só Salvador, Ele é o caminho, Ele é o centro, Ele é Senhor. Eu creio no Espírito Santo, o Consolador, presente, ativo, habitando em nós. Ele nos guia, transforma e nos une como corpo. Uma só fé, uma só comunhão. Eu creio no perdão, na ressurreição, na vida eterna. Porque em Cristo a morte não é o fim. O melhor ainda está por vir. Não apenas dizemos, nós vivemos o que cremos. Somos a geração que declara com fé, coragem e convicção. Eu creio. O que nós cremos não é apenas sobre adorar, é sobre saber em quem nós cremos ao adorar. É nós compreendermos que a palavra de Deus, ela tem tudo que é necessário para a salvação. É saber que a nossa fé está alicerçada aqui. E o credo apostólico nada mais é do que um resumo dessa fé. Eu creio é a série de mensagens que nós temos refletido ao longo desse mês. E nós estamos pensando sobre cada aspecto em que o credo apostólico traz para as nossas vidas. Nós começamos no Dia dos Pais, falando sobre o creio em Deus Pai, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Depois nós continuamos refletindo sobre Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e essa mensagem foi cristocêntrica, cristológica. Ela trouxe Jesus como Senhor, Salvador, Ele que foi homem, mas Deus, Ele que morreu, mas que ressuscitou. E semana passada nós falamos sobre a terceira pessoa da Trindade, que foi o Espírito Santo. E na ocasião nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo na Santa Igreja Católica, e nós aprendemos sobre a catolicidade da igreja, não romana, mas anglicana. E nós vimos também a importância da comunhão dos santos. Nós, sendo os santos de Deus, da igreja que é militante e que se une àqueles que estão na igreja triunfante. E um dia no céu estaremos todos juntos. Então hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes de continuarmos com a última mensagem dessa série, que tal nós recapitularmos tudo o que nós aprendemos até agora, professando o nosso credo até esse exato momento? Então, se você sabe, eu quero que você professe do jeito que você aprendeu. Talvez tenha alguns pequenos detalhes. E se você não sabe, você pode filar no telão o credo. Mas vamos tentar, porque quem sabe, faz ao vivo. Todos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E hoje a gente vai continuar na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Uma salva de palmas, gente. Gostei, hein? Uau! Isso quer dizer que aqui tem muitos que foram católicos romanos e guardaram então o credo, assim como eu, que sempre na minha devoção, eu sempre lembrava do credo, e hoje eu continuo pensando sobre a importância dele na minha vida. Então hoje a gente vai aprender sobre a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo ou da carne e na vida eterna. Então nós vamos para a nossa última mensagem, cujo tema é Creio na vida eterna. Nós cristãos não acreditamos que a vida acaba aqui na terra. Nós acreditamos que existe uma continuação da vida para aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Nós acreditamos que o credo não é uma poesia, o credo não é uma oração. O credo são verdades eternas para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa última mensagem é um convite para que você tenha a esperança da perspectiva escatológica, de que enquanto vivo estamos, aqui desfrutamos da sua graça e do seu amor, mas um dia, quando a nossa carne padecer, nós continuaremos firmes nas regiões celestiais, desfrutando da vida eterna. Eu creio que o Senhor, Ele tem preparado algo muito especial para cada um de nós. E é por isso que hoje eu convido você a refletir sobre essas verdades tão preciosas para o nosso coração. Foi o Timothy Keller quem disse: a esperança cristã, ela é viva porque Cristo vive. Nós estamos hoje refletindo sobre essa esperança, não por causa de um sentimento ou desejo, mas sobretudo porque Jesus, Ele vivo está. Pausa na mensagem. A impressão minha está tendo ruído. Oi, são. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Eu digo, será que Jesus está voltando no meio da mensagem? Oh, glória. Aleluia. É bom que na prática a gente já vê e etc. A minha pergunta é: se Jesus voltasse agora, você ia ficar feliz, sim ou não? Eu não ia ficar feliz, não. Eu ia subir alegre. Você fica, eu subo, misericórdia. Meu Deus, essa igreja não aprende misericórdia. Eu sabia que um dia eu ia pegar vocês nessa piada. Gente, presta atenção. Porque Jesus vive, nós temos vida. Sem Cristo, nada aconteceria. A ressurreição de Cristo nada mais é do que a nossa âncora da esperança, para que a nossa alma possa viver a presença dEle na terra e a sua eternidade celestial. Então hoje eu quero compartilhar com você sobre crer na vida eterna, nada mais é do que confiar em pelo menos 3 coisas. Mas antes, vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque essa é a Tua palavra e hoje nós vamos desfrutar de lições preciosas que ela tem reservado para cada um de nós. Então eu te peço que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então, crer na vida eterna é confiar que, em primeiro lugar, nós somos perdoados plenamente. Não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o que você disse, não importa o que você enfrentou, Deus, Ele te perdoa. O perdão do Senhor é liberado sobre todos nós e definitivamente, plenamente, Ele apaga as nossas transgressões. E a Bíblia nos diz que Ele ainda lança num mar chamado Mar do Esquecimento. E alguém já disse que ele já botou uma plaquinha dizendo é proibido pescar. Isso quer dizer que quando nós temos Cristo na nossa vida, o perdão de Deus, ele não é parcial, ele é total. Jesus não apenas paga a nossa dívida com o seu sangue, ele paga também tudo aquilo que nós fizemos e ele apaga o nosso histórico, para que nós possamos desfrutar e viver de um novo tempo. Então você não precisa viver preso à culpa. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo, ele é suficiente. Em Romanos 8:1, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você não deve viver como se estivesse condenado, aprisionado a uma situação do passado, cuja triste realidade tenha te aprisionado e como um algoz tem insistentemente jogado na tua cara alguma situação que traz dor, decepção, amargura, rancor. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, se você está em Cristo Jesus, nesse momento, receba a chave deste cadeado que te aprisiona, dessa corrente que está te prendendo, e em Cristo receba libertação, liberdade completa e definitiva sobre suas emoções, sobre o seu coração, sobre a sua alma. Receba, porque é o céu que está te libertando. Nenhuma condenação há. Pessoas insistem em jogar na nossa cara. Ah, mas você fez. Ah, mas você disse. Ah, mas você roubou. Ah, mas você mentiu. Ah, mas você traiu. Ah, mas você se drogou. Ah, mas foi você que fez aquilo. Isso é passado. E Cristo, Ele nos perdoa. Você não pode ser rotulado por algo que um dia, de forma tão decepcionante, você amargou. Em Cristo, a culpa do pecado é removida e a sentença da condenação é cancelada. Sim, nós, por nós mesmos, nós estamos condenados a uma perdição eterna, mas o sangue de Cristo, assim como dia o cordeiro lá no Egito, entre o povo de Israel, sob direção do Senhor com Moisés, ele precisava ser sacrificado, um cordeiro macho, sem nenhuma mácula, nenhum osso poderia ser quebrado, e o seu sangue colocado nos umbrais das portas, para quando o anjo da morte chegasse, o primogênito não fosse morto, assim como aquele cordeiro um dia fez, assim como Abraão a subir no monte Moriá com seu filho Isaque, e ele seria sacrificado, mas o Senhor aprove trazer um cordeiro que estava entre os arbustos, e ele foi sacrificado. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e em Jesus nós temos perdão. Então, para você que ama trazer o passado à tona, Jesus te diz: não olhe para o passado, quando hoje o meu sangue derramado te leva a um futuro de perdão, de graça e de amor. Nós somos perdoados, aceitos, nós somos livres para viver uma nova vida, guiados pelo Espírito e não mais pela acusação, e a vitória do amor de Deus sobre o poder da culpa. Isso nos leva a uma segunda lição, que é crer na vida eterna, é confiar que a morte não é o fim. Eu preciso te dizer algo que talvez seja chocante. Para alguns vai parecer que é uma novidade, mas deveria ser a coisa mais óbvia do mundo. É que não importa se você é alto ou baixo, rico ou pobre, não importa sua etnia, sua cor, sua raça, não importa seu status social, não importa seu gênero, não importa o que você viveu, o que você está vivendo. Eu preciso te dizer algo que talvez para alguns seja a maior novidade do mundo, mas deveria ser a coisa mais óbvia do mundo. É que você vai morrer. Isso mesmo. Eu não gosto desse negócio de para quem está do seu lado, não, mas que tal agora você olhar nos olhos de quem está do seu lado e você dizer assim: você vai morrer. Um dia eu cheguei para minha esposa e disse: amor, eu sinto muito, eu vou ficar muito triste, mas eu preciso lhe dizer, você vai morrer. Ela disse: vira essa boca para lá. Eu virei e disse: você vai morrer. Com a boca para lá ou para cá. O fato é que teve pessoas que não disseram. Vocês acreditam? Sabe por quê? Porque preferem ignorar uma verdade do que ter que lidar com uma realidade. Ah, não é porque eu não quero que fulano morra. Ninguém é Highlander. E nós não cremos em vampiros. Até porque essa religião seria errada por causa do tamanho da cruz que tem ali. Mas o fato, gente, é que mesmo se a gente gostar, a gente vai ter que lidar com luto. A gente vai ter que lidar com a partida de pessoas que nós amamos. E geralmente nós não entendemos o porquê isso acontece. Nós somos sempre pegos de surpresa diante da única certeza que nós temos. É que se vivo estamos, certamente nós morreremos. Essa semana 2 pessoas próximas morreram. E quando alguém me comunicou: lembra de fulano, ela morreu. Sério, morreu? Foi, morreu, ela estava viva e agora ela morreu. Que é a única convicção que a gente tem. Mas escute isso aqui, apesar de toda a tristeza de quem fica e do luto que nós temos que enfrentar, a grande questão é, se todos nós sabemos que vamos morrer, a pergunta que não quer calar é: você está pronto para o inevitável?
Você já se preparou para a morte? Porque ela não deveria ser o fim. Ela deveria ser apenas uma passagem para uma nova estação da vida. É por isso que você precisa pensar em você que vai e aproveitar a oportunidade e pense em quem fica. Porque quem você ama não pode ficar desprotegido, desprevenido, desassistido com a sua partida. Não, essa mensagem não é sobre seguro de vida, apesar de é muito importante ter um. Não é sobre você ter algum tipo de previdência ou investimento financeiro, apesar que você deveria pensar nisso também, como eu penso e como eu faço, para minha esposa, para minhas filhas, para minha família e para a igreja. Não sei se vocês sabem, mas eu, por conta própria, eu pago um financiamento para no dia em que eu morrer, a igreja ser beneficiada com um fundo de R$1 milhão. Porque vão ficar tristes porque eu fui, mas vão ficar felizes porque deixei uma bênção. A ideia é que, em tese, as pessoas, o bispo não está mais na igreja, e talvez, de alguma forma, algumas pessoas fiquem meio assim, mas a ideia é que eu faça o investimento, como eu tenho feito, para que a igreja não fique desassistida e, de alguma forma, tenha um capital para que possa respirar e, de repente, contratar novos pastores e etc., para dar essa assistência. É sobre isso, gente. É sobre você amar e deixar quem você ama bem. Mas essa mensagem especificamente não é sobre isso. É sobre você e o encontro com a eternidade. A ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia nós também iremos ressuscitar. Cristo venceu o que mais tememos, a morte. E para o cristão o túmulo não é o destino, é apenas uma ponte, é uma passagem. O Charles Spurgeon, ele disse: a ressurreição é o selo de Deus sobre a vitória de Cristo. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado, mas é a confirmação divina de que a sua obra na cruz foi completa, foi vitoriosa. Assim como o selo que autentica um documento, a ressurreição de Jesus, o está consumado, é a certeza. O céu é o nosso destino. Mas o céu é o destino daqueles que entregaram sua vida a Cristo. Porque se eu digo que o céu é um lugar para as pessoas boas, você é bonzinho, então você vai para o céu. Então eu estou eliminando o sacrifício de Cristo e dizendo que o preço que ele pagou não valeu de nada. Então não é sobre ser bonzinho, porque se fosse por bondade eu não ia para o céu nunca. Porque por mais que eu tente ser bondoso, ainda assim eu acabo fazendo muitas coisas que não são boas. Mas é sobre o que Cristo fez, e é sobre você acolher, receber, aceitá-lo. É sobre esse dilema do que nós somos e do que Cristo nos torna em quem nós podemos ser. A Bíblia nos diz, em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Não existe mais nada que seja tão angustiante do que estar em um sepultamento de alguém que eu não tenho uma convicção de que entregou a vida para Cristo. Eu faço ginástica hermenêutica, eu jogo palavra para lá, jogo palavra para cá, mas eu não consigo declarar a única realidade que só em Cristo nós podemos ter. Mas quando eu vou sepultar alguém cuja vida eu conheço e sei, da sua entrega, do seu sacrifício, do seu compromisso, do seu sim, de vir até a frente e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e da vida que passa a desfrutar na célula, no discipulado, na vida comunitária. Meu Deus, como eu tenho paz, porque eu não faço um sepultamento com tristeza, eu celebro com alegria, porque sei que essa pessoa está em um lugar muito melhor. E geralmente diante do caixão, dentre muitas palavras que eu costumo dizer, essa é uma delas, que certamente eu direi quando for o seu enterro. E eu espero que você morra primeiro do que eu. Não é por nada, gente, é porque alguém tem que estar lá enterrando você, pelo amor de Deus, gente. Não é possível, vocês querem que eu morra antes? Quem é que vai fazer seu enterro se eu não estiver lá? Pastor Marcelo, certamente ele fará.
Pastor Marcelo é o nosso capelão funerário. Morreu, chama o pastor Marcelo. Ele hoje é quem mais encomenda gente para o céu aqui dessa igreja. A gente elegeu ele como capelão funerário, capelão de batismo e capelão para assuntos inusitados. Pastor Marcelo, ele é uma benção. Mas no dia do seu sepultamento, se Deus te chamar antes que eu, certamente eu direi essas palavras. Quando nascemos, a primeira coisa que fazemos é chorar. E os nossos pais que assistem o nascimento do bebê que chora, começam a sorrir de alegria. Mas na morte é o contrário. Nós que assistimos, choramos. Mas essa pessoa que parte, ela está sorrindo na presença de Deus. Mas talvez você não vá sorrir na presença de Deus, porque você ainda não entregou sua vida a Cristo. Mas hoje no apelo você vai entregar, porque eu não quero você ranger nos dentes no inferno, queimando no fogo que arde sem cessar. Hoje no apelo vai ter uma colheita maravilhosa, gigante, em nome de Jesus, que hoje vai ser apelo terrorista. Aceita Jesus para ir para o céu, se reconcilie, ou vai para o quinto dos infernos e vai se lascar no fogo que queima ardentemente. Quem crê que hoje vai ter uma grande colheita? Nada como um apelo terrorista. Jesus não apenas morreu, Ele nos deu vitória, Ele ressuscitou e um dia nós iremos ressuscitar com Ele, aleluia. Essa promessa traz o consolo diante da perda, da esperança, de um futuro, de um reencontro. Hoje as pessoas que partem, nós choramos, mas nós não dizemos adeus, dizemos apenas um até breve, não precisa ser tão breve, mas nós nos veremos na glória celestial. É importante que a gente entenda que em Cristo a morte não é um ponto final, é uma vírgula, porque após a morte existe a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem está feliz para ir para o céu, diga aleluia. Então vamos aplaudir ao Senhor pela salvação, pela eternidade, pela vitória da cruz. Aproveitando só a oportunidade, quem aqui é pai de adolescentes? Levanta a mão, os pais dos adolescentes. Então você que é pai de adolescente e você já entregou sua vida a Jesus e vai para o céu, ajude seu adolescente a ir para o céu também. Todo sábado tem o culto dos adolescentes aqui. E tem muitos adolescentes que não vêm porque os pais não trazem. E deixa eu te dizer uma coisa, um dia no céu Jesus vai dizer, eu te dei filhos adolescentes e você não levou eles para a igreja na adolescência. Aí na juventude não vai reclamar, quando tiver tudo fumando maconha, quando tiver vivendo essa vida perdida, tudo troncho, caindo na buraqueira da vida, eu repreendo todas essas palavras e profetizo, seus filhos adolescentes estarão aqui no culto antim, amém? Esse é um recado que Júnior e Fernandinha pediu para eu dar para todos os pais de adolescentes. Tragam seus filhos para o culto, o antim. Recado dado, espero que você receba. Terceiro e último lugar, crer na vida eterna é confiar que o melhor ainda está por vir. Repita comigo, o melhor ainda está por vir. Sim, Cristo veio, Ele nos deu a salvação e aquilo que vamos desfrutar nele é infinitamente melhor do que tudo que a gente vive aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela é jovem, ela ainda não se casou e nós estávamos conversando e etc. E ela foi e disse, bispo, eu queria saber se é pecado um pensamento que veio no meu coração. Eu disse, qual foi seu pensamento? Ela disse, olha, eu quero muito que Jesus volte, mas eu ainda não me casei. Eu estou pedindo a Jesus, Jesus, tem como tu voltar só depois que eu me casar? Porque eu esperei tanto tempo até o casamento, e há tanto tempo que eu estou esperando, e eu sei que eu vou me casar, porque agora eu já estou namorando. Eu só está faltando ele me pedir. Mas quando ele pedir e tiver tudo certo, e eu vou me casar, e eu vou desfrutar de uma coisa que eu estou esperando até hoje, tem como Jesus voltar só depois que eu me casar? Apesar do desespero ontológico que este jovem estava passando consigo, com sua sexualidade e com seus relacionamentos, o fato, gente, é que pense naquilo que é melhor para você aqui na terra. Talvez o que exista de melhor aqui na terra seja uma boa taça de vinho, ou talvez uma xícara de um café que foi produzido
através dos dejetos fecais de um pássaro chamado pacu. Café gerado na bosta, que é o café mais gostoso que existe no planeta. Seríssimo. Eu me formei essa semana em barista, eu agora sou amante do café. Fiz um curso de 20 minutos com o meu irmão Sandro e recebi o certificado, agora eu sou barista. Talvez para você, algo que seja melhor aqui na terra, seja uma torta de chocolate. Delícia de abacaxi. Talvez uma picanha ao ponto. Eu não sei o que para você aqui na terra talvez seja melhor. Para mim, é servir ao Senhor e estar casado com essa linda mulher. São as duas melhores coisas que eu vivo aqui na terra. Servir ao Senhor porque arrebata meu coração. Estar casado com essa mulher é uma aventura constante. Essa é a forma mais romântica de eu dizer, pense num desafio. Mas o fato é que, por melhor que seja servi-lo aqui na terra, e estar casado com essa linda mulher e desfrutar de todas as bênçãos que é estar ao lado dela, ainda assim o nosso problema é que nós nos apegamos tanto a isso que é tão bom, como uma taça de vinho, como uma xícara de café, como uma torta de chocolate, ou delícia de abacaxi, ou qualquer uma outra coisa. Mas o fato é que tudo isso é muito pouco relacionado ao que Deus preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou no coração humano o que o Senhor está preparando para nós. Lá no céu, lá no céu. Lá no céu nós vamos desfrutar de uma outra perspectiva, é uma outra atmosfera, é um outro contexto, e tudo aquilo que é limitado e que para a gente era o maior prazer do mundo, não se compara com aquilo que o Senhor tem para nós no céu. Então não se aprisione aos pequenos prazeres de uma terra. Não fique ancorado em um contexto onde é passageiro, porque nós não somos cidadãos da terra. Nós estamos de passagem, a nossa cidadania é celestial. Nós precisamos entender que o melhor de Deus ainda está por vir. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, ele diz, a trombeta, ela soará, os mortos, eles ressuscitarão, incorruptíveis. Nós vamos receber um corpo incorruptível, sem prega, não precisa de botox, não precisa alisar o cabelo, não vai precisar fazer nenhum procedimento, porque no céu vai ser um corpo chapado, aleluia, glorificado, incorruptível, sem nenhum índice de massa gorda, não vai ter colesterol alto. Nós vamos receber um corpo glorificado, e lá nós vamos desfrutar de coisas glorificadas, de coisas que são muito maiores do que tudo aquilo que a gente vive aqui na terra. Então lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir. Então anuncie com esperança a volta de Jesus, porque a volta dele é a certeza de que nós temos algo muito melhor. Mas como vai ficar meu casamento, meus filhos, minha família, tudo que eu conquistei? Tudo isso é terreno e você deve desfrutar como uma missão, mas lembrar que Deus está preparando algo muito maior para nós nas regiões celestiais. Disse Billy Graham, a vida eterna, ela não começa depois da morte, mas quando Jesus entra na sua vida. A vida eterna, ela já começou para aqueles que já entregaram sua vida a Cristo. O mundo tenta te dizer que a morte, ela será um ponto final. Mas o credo apostólico nos lembra que a última palavra é de Deus. E Ele nos perdoa, Ele ressuscitou, Ele tem a vida eterna. Se você já entregou sua vida a Jesus, então não viva como se fosse um condenado, um perdido. Porque talvez por você estar afastado ou desviado, você realmente esteja caminhando em uma perdição. Mas hoje o Senhor, Ele te diz, é tempo de você voltar. Eu quero te abraçar. Eu correrei ao teu encontro. Eu te darei um novo anel. Eu te darei um novo calçado. Eu te darei uma capa, vinho, pão. Eu te levarei para o destino profético. Se você ainda não crê nele, o que é que te impede hoje
de entregar sua vida a Jesus. É sobre Jesus que um dia veio. É sobre Jesus que um dia Ele voltará. Por isso hoje a minha oração é Maranata. Vem, Jesus. Vem sobre a minha vida. Vem na minha família. Vem nessa igreja. E arrebata nossos corações a Tua presença. Que eu não fique preso às minhas posses, mas que os meus olhos estejam fitos em Ti. Tu que és o autor e consumador da nossa fé. Se essa palavra faz sentido para você, e você hoje quer clamar para que Jesus venha, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção a sua oração, o seu clamor, a nossa entrega, a certeza da eternidade em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor.